Mateus capítulo 7, versos de 15 a 23. Leiamos de forma alternada o que nos traz a palavra do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Todos. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A igreja pode assentar-se. Infelizmente, o ser humano, ele não consegue ter um conhecimento herdado através dos séculos que lhe é transmitido tão logo que ele nasce. Nós temos o registro da história através dos livros, mais recentemente através da internet, porém, quando nós nascemos, nós não temos esse conhecimento de forma pré-adquirida. Então, nós temos que viver anos e décadas até que nos caia a ficha de que tudo aquilo que foi escrito por quem viveu antes de nós é verdadeiro. Só que quando nós compreendemos isso, nos falta pouco tempo. E aí nós corremos contra o tempo para ensinar aos mais novos. Mas os mais novos estão na sua fase que é habitual. Qual que é? Quem sabe sou eu. Se eu ouvir e obedecer, dá a impressão que eu não sou um ser autômato independente. Então, no primeiro momento, numa primeira fase inicial da vida, a forma do mais novo provar que ele tem personalidade é rechaçando tudo aquilo que é classificado como antigo. Então, se você disser, não vai por aí que faz mal, mas você é o pai, aí o filho vai desobedecer, porque afinal de contas ele quer provar quem sabe ele. Aí lá pelos talvez 30, 40, ou quando se torna pai e mãe, é que ele começa a perceber, por isso que meu pai falava tal coisa, agora eu compreendo. Aí fica sem graça de dizer que estava errado, aí marca uns almoços, né? Começa a querer voltar a ter uma integração maior, uma forma, né, de tentar apagar aqueles anos de rebeldia e tal, etc. Ou seja, imagine se, por exemplo, Adão, que viveu quase 1000 anos, ou Matusalém, que também viveu quase 1000 anos, imagine se o conhecimento que eles tivessem e adquiriram por volta dos seus 500 anos, o filho, quando nascesse, herdasse esse conhecimento. Deu para entender o que eu estou falando? Imagina se Eva, ao dar à luz aos seus filhos, estivesse neles todo o conhecimento que ela adquiriu ao longo dos séculos que ela viveu. Imagina se você já nascesse com a sabedoria dos seus pais. Mas não é assim que acontece. Nós nascemos, temos que aprender a andar, temos que aprender a falar. Por último, nós aprendemos a ouvir. A gente só aprende a ouvir talvez depois dos 30, aí que a gente aprende a ouvir. Parece que nós só queremos falar. Nos tempos de hoje, muito mais difícil, de acordo com os estudos por aqueles que assim o fazem,
e são classificados como especialistas, nós hoje, pela primeira vez na história, temos a geração mais jovem, ela é classificada como menos inteligente do que a geração anterior. É a primeira vez na história da humanidade onde uma geração nova, ela tem menos capacidade de retenção e de cognição que uma geração anterior. Mas o mundo hoje está tão virado que parece um movimento natural que os mais novos queiram ensinar alguma coisa aos mais antigos. Tudo bem que eles não têm casa no nome, eles nunca trabalharam, eles nunca deram duro, eles nunca fizeram isso, aquilo, outro, eles não sabem o valor, quanto custa R$1 para ser ganho, tomando aí uma chamada do patrão, porém, eles querem ensinar coisas novas. Mas onde nós vamos parar se os mais novos, está comprovado pelos especialistas, são menos inteligentes que os mais antigos, nesta geração atual? Onde que tudo isso que eu falei nos impacta nesse texto de Mateus capítulo 7, a partir do verso 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos crentes, daqueles que parecem ser do evangelho, mas são falsos, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Você é ovelha. Você olha no seu entorno, você está repleto de ovelhas. Está cheio de ovelhas. Pergunta, dá para saber qual é a ovelha falsa e qual não é? Dá para saber? Tem como? Você sentado aqui nessa manhã, você olhando para o lado, tem como você saber quem é verdadeiro e quem é falso? Sim ou não? Não tem. Por que que não tem? Por que que não tem? Tijuca? Acorda, Tijuca. Estou fazendo uma pergunta. Está vendo aquela câmera pendurada ali, ó? Ela é uma beleza. Ela pega todo o áudio que nós conversamos aqui. Todo. E o editor de som, quando vai filtrar para poder colocar o culto online, rapaz, ele ouve cada coisa. É impressionante. Tijuca, o nosso povo que vai assistir o culto online, ele quer saber, por que que não dá para saber se a pessoa que está próxima de mim, ela é uma ovelha ou, na verdade, ela não é uma ovelha? Por que que não dá para saber isso? Porque é por dentro, não é por fora. Então, se o indivíduo finge que é ovelha, sabe o que que ele tem? Ele tem o corte de cabelo cristão, tem a barba cristã, as roupas, meu amigo, é a roupa de crente, o jeito de falar é totalmente crente, a identidade é de crente, a família totalmente cadastrada entre os crentes. Só que Jesus diz, tenha cautela, porque há aqueles que se apresentam como ovelhas, mas é por dentro que eles são classificados como lobos. E o que que esse lobo faz? Ele mata a ovelha, não é isso? Sim ou não? Não, senhor, o texto não diz isso. Esse lobo faz o quê? É um lobo assassino? É um lobo que ele vai na jugular da ovelha, é isso? O que que esse lobo faz? Ele rouba. Você quer que eu te explique assim, de uma forma bem resumida, bem bate-papo, como é que um lobo rouba? É muito simples. Imagine que você está em qualquer igreja, ou local de trabalho também, está cheio de gente que se finge um troço, mas não é. Mas faça o exercício mental hoje. Lembre da igreja que você frequentava e saiu e veio para cá, ou lembra aqui mesmo, se você sempre foi daqui, ou do seu local de trabalho, quando você trabalhava em um local e foi para outro, qualquer que seja o ambiente, lembre-se dele. Quando que esse ambiente começou a azedar? Quando que você passou a ficar chateado?
Talvez, se você começar a lembrar, você vai perceber que foi quando você passou a andar com alguém especial. E esse alguém ficava o tempo todo dizendo para você o seguinte: poxa, eu gosto tanto de você, rapaz, que eu tenho que dizer o seguinte, ó, evita conversar com outras pessoas, porque nem sempre as pessoas são abertas, são solícitas, entendeu? Até falo alguma coisa de você, mas assim, eu não quero trazer isso para a nossa amizade, porque eu gosto muito de você. O que essa pessoa acabou de fazer? Roubou sua paz, já roubou sua comunhão, já tirou você do convívio com todos e disse que você, na verdade, tem que ser o quê? Exclusivo dela ali, ó. Foca em mim aqui, ó. E ao longo do tempo você começou a ouvir isso. Aí qualquer pessoa que errava com você, que é a coisa mais natural do mundo, porque todos nós somos seres humanos, você passou a classificar aquele erro como algo que intencional, pensado, há um plano diretor contra mim. E aí começou, meu amigo. Você foi se afastando das pessoas, foi se escamoteando das pessoas, foi mudando. As pessoas, se dessem bom dia, você já achava que era falsidade, você já dava logo um bom dia meio atravessado. E em contrapartida, você estava andando com quem? Com aquele que disse para você, ó, esse ambiente aqui, as pessoas te olham, mas eu sou o único que tem coragem para falar para você, eu sou verdadeiro, eu não tenho papas na língua, o que eu tenho para falar eu falo. Claro que fala, mentira, mas fala. Resultado, o ambiente ficou insustentável só para você, na sua cabeça. Porque todas as pessoas continuaram sendo elas mesmas. Ou, uma outra coisa, cada um tem a sua vida. E ninguém se importa tanto com a sua, não. Mas o lobo roubador, sabe o que ele faz? Ele começa a dizer para você basicamente o seguinte: o entorno está ruim, as pessoas não te compreendem, quem enxerga bem o seu coração sou eu sei o que você está passando, foque em mim, eu já vivi assim, conte comigo, eu nunca vou te abandonar. Aí você vai, uma carência paterna, materna, uma carência de uma amizade, o que você faz? Finalmente eu encontrei a pessoa que me compreende. Lobo roubador. Ele não te mata, não. Ele só tira seus amigos. Ele só tira a sua paz. Ele só tira seu bem-estar. Ele tem prazer em te ver definhando na frente dele. Cuidado com aqueles que parecem ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível colher uva de espinheiro ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Vou lhe dar uma receitinha de bolo. Eu gostaria muito que você fizesse este exercício. Qual o critério para alguém se tornar o seu melhor amigo? Você tem um critério? Qual é esse critério? Qual o critério pela qual as pessoas elas obtêm acesso a você? Qual o critério que você coloca pessoas dentro da sua casa? Qual o critério pela qual você apresenta pessoas ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos? Qual o critério pela qual, quer ver um exemplo, vocês sentam onde vocês estão aí, uns com os outros? Qual é esse critério? Como vocês chegaram a isso? A esse estado de coisas? Aí vem Jesus e diz o seguinte: cuidado, porque só dá para saber quem é lobo por dentro, não é por fora. E outra, esse lobo não vai te matar, mas ele vai te drenar, ele vai roubar tudo que está no seu entorno, você vai ficar sem nada. Mas tem o seguinte: toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Em outras palavras, acorda.
quais são os frutos dessa pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Certa vez, conversando com a minha esposa, fazendo uma reflexão sobre a vida e coisas da vida, veio assim uma coisa que aliás, naquele dia foi a primeira vez que eu experimentei. Foi como se eu conseguisse sair de cena e olhar as coisas por fora. Como se eu conseguisse olhar o ambiente sem estar fazendo parte. Por exemplo, todos nós estamos aqui nesse culto. É impossível nós olharmos esse culto fora dele, porque nós estamos nele. Mas eventos da nossa vida que já passaram, você olha para trás e diz, hoje eu faria diferente. Por quê? Porque você saiu daquele ambiente e está olhando como se estivesse fora dele. E conversando com a minha esposa, eu falei, Gleice, acho que nós nos equivocamos. Porque talvez nós estejamos rodeados de determinadas pessoas, os quais nós devotamos total amizade. Mas, meu amor, ouve bem que eu vou falar primeiro. Não reage primeiro, não. Ouve primeiro. Essas pessoas são lobos roubadores. Como assim? São lobos roubadores. Porque vamos fazer aqui uma recapitulação. Em que momento desse relacionamento com essas pessoas nós nos tornamos pessoas melhores? E aí ela travou e ficou em silêncio. E eu continuei a falar, meu amor, a Bíblia diz que não dá para discernir quem são as pessoas. A única forma de tentar antever algo é pelos frutos. E os nossos critérios de frutos são equivocados. Nossos critérios de frutos são totalmente equivocados. Porque o Evangelho nos ensina, por exemplo, que o fruto do Espírito é amor. Gleice, quais foram os gestos de amor que nós recebemos destas pessoas específicas? Teve uma vez no seu aniversário. Não, Gleice, presente não. Estou falando amor. Não é presente, é amor. É eu errar, é eu passar do ponto e a pessoa dizer, cara, você está mais do que perdoado, te amo. Teve isso. Gleice, qual foi o momento que em contato com essas pessoas nós nos tornamos como casal mais alegres? Não teve passeio. Mas alegria? Não. Qual foi o momento onde como casal nós passamos a ter paz? Não tinha. Muito pelo contrário. Os encontros eram muitas gargalhadas, mas você saía com um monte de pulga atrás da orelha, porque a sensação é que ninguém prestava. Porque o tema era a vida dos outros. A gente ficava sorrindo amarelo ali, não ficar chato, não tinha paz. Que momento da história nós aprendemos a perdoar mais? Nós nos tornamos mais bondosos? Nós entendemos que valia a pena ser manso e nós aprendemos como casal a ter mais domínio próprio? Meu amor, nós caímos numa esparrela, porque nós não definimos nossos critérios como família para quem presta para andar conosco. E isso acaba hoje. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nós nos tornamos amigos, se é que houve amizade, a partir do quê? Eu faço essa pergunta para você nessa manhã. As pessoas às quais você hoje está aqui nesse culto pensando, pastor, acaba logo que eu tenho um almoço aí com uma High Society, uma galera. Mas qual o critério que você definiu para que eles valessem a pena a sua pressa em ouvir a palavra de Deus nessa manhã? No que eles passaram a acrescentar à sua vida em termos de fruto do Espírito? Pastor, eles não são crentes. Eu não estou falando de pertencer à igreja, não.
Porque o amor é inerente a qualquer indivíduo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Alegria também, paz, ser longânimo, ser benigno. Em que momento essas pessoas acresceram a você esses frutos? Se bobear, é gente que te comprou é com dinheiro. É gente que te chama para sair, te busca na porta e tu vai todo bobo porque tem carrão. Se bobear, é gente que te comprou com comida. Porque vai te chamar para um restaurante, vai te encher de comida e no final é isso mesmo. Se bobear, é gente que te vendeu esperança. Dizendo, cola aqui comigo que olha só, nós vamos ver aí, vai dar tudo certo. Mas nunca te ajudou em nada. E o pior não é não ter ajudado. O pior é quando ajuda e depois faz o quê? Lembra aquela vez? Ah, meu amigo. Igual esses ministérios, falando de falsos profetas, esses ministérios onde o indivíduo tem a pachorra de fazer o seguinte: lembra aquele período da sua vida que eu te abençoei? Olha isso. Eu te abençoei. Então, agora chegou o momento, meu irmão e minha irmã, de você me restituir em porção dobrada. E joga esses termos. Pega, faz ali uma salada de ovos de texto bíblico e joga. Entendeu? Agora é o momento de você me restituir com dupla honra. Porque eu estou precisando aqui no meu ministério disso, e pessoas precisam ser levantadas. Deus colocou no meu coração que uma vez que você foi abençoado por mim, agora é a hora de você ser usado por Deus como eu fui usado por você. Amém? Aí o povo, né? Você não percebeu? Te roubou. É um lobo. Ah, quem dera, se nós nascêssemos já com os conhecimentos dos nossos pais. Imagina, você está na maternidade, vem a pessoa te ajeitar e você, não, eu te conheço, você não vale nada, sai. Imagina, eu ouvi tu conversando ali com a outra ou com o outro, não quero nem que tu afofe a minha cabeça, pode ir. Mas não, nós crescemos, aí tem a fase da rebeldia, quem sabe sou eu, Aí vem o desencanto, o que eu me tornei na vida, para onde que eu estou indo, meu rim já não está muito bom, exagerei, meu fígado já está meio troncho, preciso parar, já não estou mais tão novo, deu uma dor no joelho, andava, estripulido, Aí lá pelos 40 anos, o camarada percebe, rapaz, meu pai tinha razão, né? Olha isso, minha mãe, né, tadinha, tinha razão. Ou dependendo da desgraça na família, uma vez eu ouvi um pastor que falou que Jesus disse que não dava para identificar bem as pessoas. E não é que hoje faz sentido? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Abra sua Bíblia. João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. A partir do verso de número 31, que já começa com uma das grandes definições do Evangelho. João 13, 31. Quando ele saiu, ele quem? Ele quem? Judas, Judão, a falsa ovelha. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Pastor, não entendi nada, eu explico. Alguns gregos desejavam ver Jesus, e foram e conversaram com Jesus. E aí Jesus, quando esses gregos vão embora, Jesus diz, está próximo do Filho do Homem ser glorificado. Depois que Judas
praticamente se revela naquele último momento da ceia, que Jesus diz: o que você tem de fazer, faze logo, e não o impede, e Judas sai. O que Jesus diz? Agora foi glorificado o Filho do Homem. Dá para entender. O que os gregos foram fazer? O que os gregos foram falar com Jesus? Esquece esses judeus, isso é povo, sempre foi escravo, esquece. Desde o Egito vem causando confusão. Vem morar conosco. O Senhor é um sábio, o Senhor tem um ensinamento novo. Esquece eles, vem conosco. E o que Jesus diz? Não. Os gregos vão embora, ele olha para os discípulos e diz: está prestes a ser glorificado o Filho do Homem. Quando Judas sai do ambiente, Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. O que é glória para Jesus? É quando ele pode fazer algo, mas abre mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Isto para Jesus é glorificar o Pai. Nós vamos botar ar-condicionados para a glória de Deus. Não, Deus não é glorificado nisso. Ar-condicionado é bom para nós. A gente não quer suar. A gente quer um climinha de montanha. Como presbiterianos, 17 graus. Para começar. Para nós isso é bom. Nós vamos botar o elevador para a glória de Deus. Não, nós vamos botar elevador para deficientes, vamos botar elevador para idosos, pessoas com necessidades especiais. É para eles. Deus é glorificado quando eu tenho a vontade de mandar a mão na cara de alguém, mas eu lembro do Evangelho. Aí eu digo: não, ali Deus é glorificado. Deus é glorificado quando alguém lhe faz uma proposta indecente. Abandona teu marido aí, abandona a tua esposa, não ligue mais para os seus filhos, não pregue o Evangelho para os seus filhos, esqueça! Já deu o que tinha que dar, acabou. E você olha e diz: tudo me leva a fazer isso, mas o Evangelho me diz que eu devo pregar a toda criatura, permanecerei. Aí é glorificado. A glória do Pai não são nossos subterfúgios. A glória do Pai é quando nós fazemos a vontade dEle. E o Senhor Jesus diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como serão conhecidos? Se no carro tiver adesivo da igreja, se o Instagram tiver cheio de versículo, se o casamento parecer inabalável, mas só Deus sabe a desgraceira que é da porta para dentro. Quando que serão conhecidos, as pessoas serão conhecidas como discípulos de Jesus? Se tiverdes amor uns aos outros. Olhe para todos os seus relacionamentos e faça um pente fino. Quem te ama? E qual foi a prova de amor? Não é presente caro, não. Você não é objeto para ser comprado por qualquer quinquilharia. Qual foi a prova de amor que essa pessoa te deu? O que ela fez para que você pudesse devotar a ela tanta atenção? E você não percebe a tensão que você passou a viver, porque o seu critério de amizades e relacionamentos ainda não tinha passado pelo crivo do fruto do Espírito e o novo mandamento de Jesus. Você tem amigos? Que bom! Mas eles são seus amigos mesmo? É gente que te ensina a amar mais. É gente que quando encontra-se com você, a alegria é ectasis, é de dentro para fora. Depois dos encontros você sai com uma paz, uma coisa assim, nossa, impressionante, como eu estou bem. São essas pessoas que você qualifica como amigos? Ou você não percebeu que desde que começou a ter contato com determinados ambientes, tua vida só piora? Está mais raivoso, está mais irascível,
está mais deprimido, está mais triste, está mais desesperançado, está mais doente, se encontra mais atrevido, querendo dar perda total em qualquer nível de relacionamento, deixando de vir a ter a comunhão com o Pai, negando-se a tomar a ceia do Senhor. Por quê? Talvez você não tenha percebido, mas pode ser que tenha alguém que está drenando a tua vida, e você só vai perceber se você começar a lembrar das conversas ou passar a ter momentos com essas pessoas, tendo o crivo da Escritura. Vamos ver se preenche, vamos ver se vai demonstrar amor. Não. Alegria. Não. Paz. Fiquei em paz? O outro está em paz? Meu marido está em paz? Minha filha está em paz? Não. Não tem fruto do Espírito? Então não quero para mim. Proteja a sua casa. Proteja seu marido. Proteja seus filhos. Proteja a sua casa. Pare, proteja. Não bote qualquer um para dentro da sua casa. Porque lobo roubador, meu amigo, ele vai ficando ali, vai ficando ali, ele não tem pressa. E quando você menos percebe, você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você bota todo mundo em xeque, seus pais não prestam, sua mãe nunca prestou, seus irmãos só querem a sua desgraça. Nenhuma igreja é boa, nenhuma escola presta, nenhum emprego vai dar certo, o Brasil nunca vai dar certo. Cuidado. Tem gente roubando o que você tem de melhor: amor. E onde há amor, ali está Deus. Amém, igreja?